Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre a liberdade do cristão. E nós vamos nos subsidiar de um trecho de uma carta de Paulo aos Gálatas, na qual ele escreve: Estejais, pois, firmes na liberdade que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, nós temos que lembrar que Jesus nasceu na Palestina e que acabou sendo estabelecido o ano 1 da era cristã. E a morte de Jesus vai acontecer no ano 33. Né? E ao longo, então, desses tempos todos, nós vamos ver que o cristianismo foi severamente perseguido até quando Constantino, em 313, oficializa o cristianismo como religião oficial, em 1890. Então, nós vamos perceber que a origem e evolução está totalmente vinculada à evolução do Império Romano e, paralelamente, ao declínio de Roma. Na realidade, nós vamos então que Jesus, quando chega, ele vai encontrar uma Palestina submetida ao domínio romano, sob o qual as pessoas tinham posturas altamente repressivas, a população reagia de forma assim triste, com necessidades imensas e numa facilidade muito grande para os movimentos armados, no sentido de conquistarem alguma liberdade, de se verem livres daquela opressão, daquela escravidão. Então, foi nesse clima que Jesus surge. E aí ele procura fazer o quê? Exprimir uma mensagem baseada no amor ao próximo, no perdão das ofensas, no desapego aos bens materiais. E essas propostas em nada abalariam o domínio romano, uma vez que a eles apenas interessava as conotações políticas. E tudo o que eles faziam era buscando a hegemonia do reino terrestre. E a região toda ali, sob as lideranças, visavam ofuscar, sim, a tudo aquilo que não tivesse essa conotação material. E como Jesus agia numa situação totalmente delicada, desde o início ele foi visto como um inimigo em potencial, que ele levava o povo a pensar que eles não podiam ser utilizados para o alcance das ideias, hegemonia que esse povo estava vinculado. E aí, nós vamos então encontrar que Jesus foi preso pelos romanos justamente pela acusação de conspirar contra o império. E daí que ele foi torturado, condenado à morte e tudo mais. E a partir desse momento é que vão começar a serem geradas uma série de tradições, que primeiramente é disseminado pelos apóstolos, destacando-se Pedro como um líder. E Paulo é que vai dar o sentido universal, tornando esse entender de liberdade acessível a todos os povos cristãos ou pagãos, diferenciando-o da
aquilo que até então deveria ser apanágio de um povo escolhido por Deus. E essas pessoas que começaram a pensar nesse sentido da liberdade, perseguiram, foram sim. E, os apóstolos, em cada província pela qual passavam, eles deixavam as pessoas ali, de sua confiança, que irradiavam, que davam um nome, que ensinavam, que mantinham a coesão entre os fiéis e viva essa ideia de não se deixarem escravizar, mesmo sendo intensas as perseguições. Ainda, outro detalhe contra os cristãos, e que era altamente ofensivo aos dominadores, é que eles se recusavam a cultuar a deusa Roma, que era símbolo da cidade imperial, bem como aceitar que o imperador era divino. Outro detalhe que incomodava é que Jesus propagava que não havia excluídos na sociedade, uma vez que homens, mulheres, pobres, escravos eram todos iguais, e essa ideia era, para os dominadores, altamente perigosa. E essas perseguições todas, por interessante que possa nos parecer, ao invés delas enfraquecerem, elas fortaleceram o cristianismo, porque ele oferecia a única opção de consolo espiritual. Na mensagem de igualdade, de pacifismo, contribuíam, então, para a desagregação daquelas bases sociais e políticas nas quais o império se sustentava. Então, nós vamos, portanto, conseguir perceber a grandiosidade das propostas de Jesus, no qual ele ensinava que ser livre é sentimento dos mais fortes, que liberdade é inerente ao espírito e que o espírito é, muitas vezes, sim, dominados pelo egoísmo, pelas semeaduras que ele muitas vezes pode ter feito no passado, mas que ele hoje é livre para mudar esse tipo de solo ou as sementes que agora, então, semeia. Ele dá essa noção de importância de cada pessoa que se vê assim motivada, sem precisar pegar em armas, de buscar a sua liberdade. A liberdade que, segundo Jesus, fecha-se na felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, porque somente nessa base é que cada qual se torna livre para atender aos desígnios de Deus Pai e a sair dos domínios das paixões que muito por longo tempo encaminham o espírito para os reencarnes difíceis. Cristo nos libertou e não vos submetais mais ao novo jugo de uma nova escravidão. Nós paramos por aqui e que Jesus nos abençoe e guarde a todos.